Capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois, quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. O Espírito fala mistérios, em Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Vamos tentar pensar aqui, né? Que pode ter pessoas hoje que não conseguem entender ou saber o que significa profetizar. Esse dom que Deus dá a algumas pessoas, que o Espírito Santo abençoa alguns de ter, ele traz de Deus a palavra e abençoa e edifica a igreja. Então é uma palavra que vem do próprio Deus para poder exortar pessoas, para encorajar, para consolar, para edificar. É preferível que eu fale uma palavra, que você entenda e seja consolado e edificado, do que eu orar em línguas, que vai edificar apenas a mim, uma conversa apenas minha com Deus. Então, melhor é aquele que sabe ouvir de Deus e falar para a pessoa. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Quer dizer, eu tenho que discernir o que está acontecendo para que eu possa agir. Eu toco uma trombeta, mas eu não sei o que é, eu não consigo ouvir, eu não consigo me preparar para aquilo, né? É preciso que haja a emissão da mensagem e que haja a compreensão para a ação. Versículo 9. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. O Senhor pode te dar dons que você não tem? Pode. Ele dá para quem Ele quer. Você pode pedir, ele não dá, você pode pedir, ele dá, né? Mas então, ele falou assim, está te orientando assim, quando você for buscar um dom, busque um dom que edifique a igreja, busque um dom que traga palavras que ajudem no crescimento da igreja e das pessoas, não apenas benefício próprio. Versículo 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir
e falar em línguas, alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Olha que interessante, chega uma pessoa na igreja, tem um monte de gente falando em línguas, a pessoa não vai entender completamente nada, ele vai achar que todo mundo é louco. Mas se ele entra numa igreja em que a palavra de Deus é profetizada, em que é dito sobre o arrependimento, sobre quem é Jesus Cristo, sobre a necessidade de remissão de pecados em Cristo Jesus, essa pessoa vai entrar, ela vai ser instruída, vai ser convencida de que é pecadora e, logicamente, a partir daí o julgamento, quanto realmente se não tiver Cristo está condenada ao inferno, e ela se prostrará em terra, adorará a Deus e vai pedir então que realmente Deus o abençoe. Deus está nesse lugar, porque eu compreendi que eu preciso de Jesus. Verso 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Porque existe isso, tá, queridos? Às vezes a pessoa ora em línguas, mas tem alguém no recinto com um dos dons de interpretação de línguas que ele vai quase que traduzindo. Então, a língua dos anjos é como se fosse um traduzido do inglês ou português. A língua do anjo, alguém tem a capacidade, o dom dado pelo Espírito Santo de traduzir essa língua do anjo que a pessoa falou para a igreja. Aí sim pode-se orar em línguas, porque estará edificando a igreja. Se, porém, alguém falar em línguas... falei. Versículo 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você pode orar em língua só com você? Pode. Pode orar no seu canto? Pode. Aqui está dizendo o seguinte: quando a pessoa vai lá na frente e começa a orar em língua, ora, ninguém entendeu nada, edificou o quê? Nada. Se você vai orar em línguas e tem um intérprete, ótimo, vai lá na frente, ora em línguas e a pessoa traduz e a igreja é edificada. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Julgar por quê? Porque o Espírito Santo confirma se aquela palavra vem de Deus ou se é uma profetada daquelas bem grandes. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Olha a ordem de culto, né, que é dado aqui. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Claro, eu não consegui ficar calado, eu falei junto com todo mundo. Não. O espírito é sujeito a você que é profeta. Então você um termina, depois o outro fala, depois o outro fala. Com ordem e decência para que o culto aconteça e todos recebam a palavra conforme Deus está instruindo. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aleluias! Glória a Deus por mais um dia da leitura da palavra de Deus. Vamos embora para amanhã? Amanhã eu te aguardo? Posso contar com você amanhã aí comigo? Não se esqueça, queridos, de podendo, compartilhe, encaminhe para alguém ler a palavra de Deus, leia com alguém, incentive outras pessoas também a crescerem na palavra. Isso é muito bom para o outro, para mim, para você, porque somos corpo e é importante que se um estiver fraco, você ajude a ficar forte. E é a palavra que nos alimenta. Amém? Um abraço. Até amanhã.